Pensa rápido, quantas vezes na sua vida você já entrou num ônibus? Pode ter sido para ir ao trabalho, para a escola, para a faculdade, para balada ou para visitar um parente em outra cidade. Ônibus é uma daquelas coisas tão presentes no nosso dia a dia que a gente quase esquece que alguém projetou aquilo, decidiu cada detalhe, calculou cada parafuso. Mas por trás desse objeto comum tem uma indústria gigante e uma empresa brasileira que virou referência mundial. De uma pequena oficina em Caxias do Sul saiu a Marco Polo, uma fabricante de ônibus que já exportou para mais de 140 países, com fábricas não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, da África, da Ásia e até da Oceania. Mas a Marco Polo também tem seus problemas. Desde 2013, a venda de ônibus urbanos já não é mais a mesma e a concorrência chinesa chegou com tudo. Nesse Spotlight, eu vou te contar como uma empresa gaúcha conseguiu espalhar seus ônibus pelo mundo inteiro, por que o momento dela agora é tão desafiador e como a eletrificação e os concorrentes chineses são os próximos alvos da Marco Polo. Quando a Marco Polo nasceu em 1949, ninguém ali falava em multinacional brasileira, muito menos em vender ônibus para 140 países. Era uma oficina de funilaria e pintura de cabines de caminhão na Serra Gaúcha. A Marco Polo começou com os irmãos Dorval Antônio, Doraci Luiz e Nelson João, os três conhecidos como os irmãos Nicola. E ainda lá no comecinho eles chamaram um garoto de 22 anos para ser tipo o faz-tudo da oficina. Era o Paulo Bellini, guarda esse nome, que entrou para cuidar do almoxarifado, das compras e da contabilidade. E tem um detalhe importante: ninguém tinha experiência em fazer carroceria de ônibus. Os primeiros modelos eram de madeira, montados em cima de chassis de caminhão. Levavam quase 3 meses para ficar prontos. Era um trabalho quase artesanal e, ao mesmo tempo, um choque de aprendizado. O nome Marco Polo só foi aparecer mesmo lá em 68, quando a empresa apresentou no Salão do Automóvel seu primeiro ônibus monobloco, que foi montado sobre um chassis de Mercedes-Benz O326. Eles escolheram o nome Marco Polo inspirado no famoso explorador veneziano que viveu entre os séculos 13 e 14. Foi esse primeiro modelo, o Marco Polo, que fez tanto sucesso que a empresa decidiu mudar de nome. Em 1971, nascia a Marco Polo. Só tinha um problema: a economia brasileira não combinou o timing com a Marco Polo. A chamada década perdida dos anos 80 acerta em cheio a indústria. Em 1986, o Paulo Bellini e o diretor industrial Cláudio Gomes foram para o Japão para entender como as montadoras de lá estavam conseguindo crescer num ambiente também competitivo e cheio de restrições. Eles ficaram fascinados pelo sistema Toyota de produção. Just in time, melhoria contínua, conceitos que na época praticamente ninguém usava no Brasil. Em 1987, eles começam a implantar isso em Caxias. Ao mesmo tempo, acelerou a internacionalização, instalando as primeiras fábricas fora do Brasil. A Marco Polo já exportou para mais de 140 países. Hoje, são 3 fábricas no Brasil e 8 lá fora. Nos últimos anos, a empresa ajustou o seu mapa mundi, saiu de mercados de margens mais apertadas, reforçou operações onde consegue se diferenciar por tecnologia e customização, como América Latina, África do Sul e Austrália, e comprou a parte do sócio na fábrica da Argentina. O resultado disso apareceu nos números recentes. Em 2024, a Marco Polo produziu 15.289 unidades, um crescimento de 17% em relação ao ano anterior. Só a geração 8 de ônibus rodoviários já passou de 5.000 unidades produzidas. Ou seja, aquela oficina da Serra Gaúcha virou uma fabricante global que enxerga o mundo em ônibus e aprendeu a usar a eficiência industrial como passaporte. Mas enquanto isso, também tem de lidar com um mercado interno mais complexo. Se você perguntar para qualquer usuário de ônibus do Brasil qual é o problema, dificilmente ele vai responder o custo de capital, o ciclo de investimento. Ele vai falar: tá velho, tá lotado, demora, é ruim. E do lado de quem fabrica ônibus, a tradução disso é bem objetiva. O país passou mais de uma década sem renovar direito as suas frotas. O Pablo Mota, CFO da Marco Polo, fez uma conta para mim. De 2012 a 2024, a idade média da frota de ônibus do Brasil saiu de 8 anos para cerca de 11,4 anos. Ou seja, a gente esticou a vida útil desses veículos muito além do ideal. Como é que o Brasil chegou a esse ponto? Bom, lá atrás, entre 2008 e 2013, aconteceu o oposto do que estamos vendo agora. O governo criou linhas como o PSI do BNDES, que colocavam o financiamento de ônibus na casa de 2% ao ano. Com dinheiro barato, o setor teve um boom. A produção anual, que girava em torno de 23 a 25 mil ônibus, passou de 30 mil unidades.
O operador aproveitou, renovou a frota e a gente viu mais ônibus na rua. Mas aí veio a conta. Depois de 2013, os operadores estavam com a frota renovada e o país entrou em crise, recessão e queda de demanda. Ao mesmo tempo, os famosos protestos dos 20 centavos, lembra deles? Transformaram o tema tarifa em explosivo político. O que era para ser um preço que cobre o custo do serviço, virou uma conta que não fecha. E ainda teve um segundo efeito colateral, o surgimento dos aplicativos lá por 2014. Com o sistema degradado, parte dos passageiros migrou para o transporte individual. Menos passageiro, menos caixa, menos capacidade de financiar ônibus novo. É um ciclo vicioso perfeito para dar errado. E do lado rodoviário, a história é parecida, só que com outros ingredientes. Hoje, a principal linha de financiamento para o rodoviário é o Finame do BNDES, com custo na faixa de 19% a 21% ao ano. Dinheiro caro assim muda completamente o comportamento do cliente. Em vez de planejar a renovação com calma, o operador compra só quando não tem mais jeito, quase sempre perto da alta temporada para não perder viagem. O resto do tempo segura o caixa e roda com o que tem. Essa combinação, tarifa politizada no urbano e juros estratosféricos no rodoviário, ajuda a explicar por que o mercado doméstico está travado, mesmo com frota envelhecida e passageiro voltando para o transporte coletivo. E é aí que o poder de execução da Marco Polo é colocado à prova. Quando a gente fala de futuro do ônibus, a resposta automática costuma ser: vai ser tudo elétrico. Nos números da Marco Polo isso começa a aparecer, mas ainda de um jeito pequeno, concentrado e cheio de desafios. No terceiro trimestre de 2025, os elétricos entraram finalmente de verdade no resultado. A companhia entregou 64 ônibus elétricos só nesse período. Para ter uma ideia do salto, em 9 meses de 2024 tinham sido apenas 8 unidades. Em 9 meses de 2025 já são 111. Essa leva ajudou a sustentar uma margem forte no trimestre e reforça o discurso de que a eletrificação é parte importante da estratégia até 2030. A gestão admite que o volume está abaixo do que ela mesma esperava, mas segue otimista no longo prazo, especialmente em grandes centros urbanos. E nesse cenário que a Marco Polo está tentando achar sua resposta. De um lado, ela continua muito forte no ônibus a diesel, que ainda é a realidade de maior parte do Brasil. Do outro, corre para abrir um cardápio de alternativas, versões elétricas próprias em parceria com fornecedores internacionais, modelos híbridos, ônibus movidos a gás ou biometano e um híbrido a etanol que combina motor elétrico, baterias e um gerador a etanol, sem depender de recarga externa. Ao mesmo tempo, a empresa está mexendo na sua base industrial. Ela está verticalizando mais. Ampliou a fábrica de São Mateus para produzir tanto chassis a diesel quanto chassis elétricos urbanos. Se isso der certo, pode virar um motor importante de crescimento de margem e de escala, não só encarroçar, mas entregar um veículo muito mais completo. E tem ainda o Mapa Mundi. No plano estratégico até 2030, a Marco Polo quer usar fábricas em países como Chile e Uruguai como plataforma para a penetração internacional dos seus veículos elétricos, surfando mercados em que a política de descarbonização pode andar mais rápido do que aqui. A Marco Polo, que sempre dominou o mundo diesel, agora é forçada a provar que consegue jogar também um jogo novo. Mas ela não está começando do zero. Estamos falando de uma empresa que passou 75 anos fazendo basicamente uma coisa só: ônibus, e em todas as versões possíveis, em todos os tipos de estradas, em mais de 140 países. E que quer mostrar que existe sim espaço para o seu busão made in Brasil, seja elétrico ou a combustão.